Continuando a nossa discussão sobre os capítulos do livro Memória, de Baddeley, Anderson e Isaac, né? Esse aí que está na imagem, hoje a gente vai falar de memória de trabalho, tá? Eu vou repetir aqui meu uso das expressões memória de curta duração e memória de trabalho, porque essas expressões muitas vezes são utilizadas de maneira intercambiável, né? Então, quando eu falar em memória de curta duração, eu estou falando do simples processo de armazenar pequenas quantidades de informação por um breve período de tempo, né? Segundos ou no máximo alguns minutos. Já a memória de trabalho seria um sistema que não só armazena informações de maneira temporária, mas também as manipula, né? De modo a permitir que as pessoas executem atividades complexas, como o raciocínio, o aprendizado e a compreensão. Como é que você faz cálculos mentais, né? Vamos tentar aqui multiplicar 27 por 3, né? Pronto. O que foi que você fez? Né? Diferentes pessoas usam diferentes métodos, né? No meu caso, eu multipliquei 3 por 7, né? Deu 21. Eu reti o 1, né? E subi o 2. Daí eu multipliquei 2 por 3, somei os 2, né? E aí deu 81. Né? Então, perceba que aqui eu estou alternando a retenção de fatos numéricos, né? Quando eu multipliquei 3 por 7 deu 21, eu reti o 1 e ao mesmo tempo eu estou manipulando os totais temporários, né? Eu subi o 2 e somei o 2 com 3 vezes 2. Em resumo, para fazer esse cálculo, eu tive que usar minha memória de trabalho, simultaneamente retendo e processando informações, né? E esse uso ativo da memória que nós vamos falar hoje. Tá? A ideia de que a memória de curta duração funcionaria como um tipo de memória de trabalho foi proposta por Atkinson e Schriffen, né, que desenvolveram o modelo modal. Né? Eu falei desse modelo no primeiro vídeo, né, dessa série. Conforme você está vendo aí na imagem, um modelo modal pressupõe que a informação ela chega do ambiente, né, que é input do ambiente. Ela passa por vários sistemas da memória sensória, que eu falei também no primeiro vídeo, né, como a memória icônica e ecóica. Aí da memória sensória ela flui para a memória de curta duração, né? Que aí na memória de curta duração ela passaria para a memória de longa duração, né? Só que a memória de curta duração também tem um input da memória de longa duração e daí a memória de curta duração solta um output, né? Uma ação, algo desse tipo, né? Nesse caso aqui a memória de curta duração ela está funcionando não só como armazenamento, mas também está atuando como um tipo de memória de trabalho, responsável pela seleção e operação de estratégias, né, para poder gerar o output. Por um tempo, o modelo modal ofereceu uma solução elegante para a questão de como a informação é manipulada e armazenada pela memória. No entanto, alguns problemas começaram a aparecer para esse modelo. Né? Um problema diz respeito à suposição de que simplesmente manter itens da memória de curto prazo por um tempo suficiente garantiria a aprendizagem, né? Ou seja, como o fluxo ali vai da memória de curta duração para a memória de longa duração, parece só de você manter o item na memória de curta duração, ele vai fluir para a memória de longa duração, o que não ocorre, né? E esse modelo também tem dificuldades em explicar algumas das evidências neuropsicológicas que a gente tem acesso. Né? No vídeo passado, sobre memória de curta duração, eu falei sobre os psicólogos Chalice e Warrington, né, que descreveram um paciente, né, que no caso a paciente KF, que parecia ter um armazenamento de curto prazo muito defeituoso, né, tinha uma extensão de dígito entre 1 e 2, né, e não tinha efeito de recência, etc. De acordo com o modelo modal, a informação ela flui da memória sensória para a memória de curta duração e para a memória de longa duração, né? Daí deveria se esperar que a KF tivesse um déficit também na memória de longa duração, né? Já que a memória de curta duração dela seria um gargalo, mas não era o caso. Além disso, se o armazenamento de curto prazo atua como uma memória de trabalho, esses pacientes também deveriam sofrer graves interrupções em atividades cognitivas complexas, como o raciocínio e a compreensão, o que também não era o caso. Né? Um paciente com memória de curta duração comprometido era um secretário, acho que a KF era secretário, outro administrava uma loja, outro criava uma família, outro era um taxista, etc. Né? Então o Graham Hitch e o Alan Baddeley, que é esse rapaz aí da foto, começaram a trabalhar sobre essas limitações do modelo modal, né?
E eles se fizeram uma pergunta bastante simples, né? Se os sistemas ou os sistemas que sustentam a memória de curta duração têm uma função, qual seria essa função, né? Se, como geralmente se supunha, a memória de curta duração atua como memória de trabalho, bloqueá-la deveria interferir tanto na aprendizagem de longo prazo, quanto em atividades cognitivas complexas, né, como raciocínio e a compreensão. Então, não tendo acesso a pacientes com esses déficits específicos na memória de curta duração, eles tentaram simular tais pacientes usando estudantes universitários, né? Parece que serve estudante universitário de psicologia. Mas, felizmente, né, esse processo não exigia a remoção de nenhuma parte do cérebro dos estudantes. Mas envolvia manter essas partes dos cérebros ocupadas, enquanto, ao mesmo tempo, pedir com que os participantes raciocinassem, aprendessem e compreendessem, né? Então, a ideia deles era assim, vamos overload, né? Vamos sobrecarregar a memória de curta duração e fazer com que as pessoas tentem aprender essas outras coisas. Se a memória de duração que tá desempenhando o papel de memória de trabalho, esse overload da memória de curta duração deveria impedir com que os estudantes conseguissem fazer essas outras coisas. Então, os participantes receberam uma sequência de dígitos e eram constantemente exigidos a repetir em voz alta ao mesmo tempo que realizavam as outras tarefas cognitivas, né? Ele tinha uma sequência de dígitos 3, 8, 4, 7. Eles tinham que ficar falando 3, 8, 4, 7, 3, 8, 4, 7, enquanto tentavam realizar outras tarefas de trabalho. Ao variar o número de dígitos que eles precisavam manter, seria possível, então, variar a demanda desse sistema de memória de curta duração que tem uma capacidade limitada. Se, de fato, a memória de curta duração desempenhasse o papel de memória de trabalho, então, quanto mais longa a sequência, maior seria a interferência na performance dos alunos, né? Então, um experimento envolveu a apresentação de uma tarefa simples de raciocínio, na qual os estudantes deveriam verificar se uma afirmação sobre a ordem de duas letras era correta ou falsa, né? Então, seria um teste sobre inteligência verbal, né? Vamos ver aqui. Então, a ideia é essa. Eles recebiam isso daqui e tinham que ficar falando a sequência de dígitos enquanto respondiam A se segue de B aqui? Não, né? Ou A se segue de B? Sim. A está depois de B. B precede A? Não. B é seguido de A? Não. A é precedido de B? Sim. Né? B é seguido de A? Sim, aqui também, tá vendo? Eu tô errando sem nem estar repetindo os dígitos. A não é precedido de B? Verdadeiro, né? Não tem um B antes do A aqui. B não se segue de A, falso. Então eles tinham que fazer isso enquanto eles estavam repetindo esses números, né? E, surpreendentemente, as pessoas foram capazes de fazer esse teste mesmo retendo simultaneamente e repetindo sequências de até 8 dígitos, né? Que é mais ou menos a extensão da memória de curta duração, 7 a 10, né? E o tempo médio que eles demoravam para fazer a tarefa aumentou sistematicamente com o número de dígitos, né? Só que, por outro lado, a taxa de erro não aumentou com o número de dígitos. Então, quais seriam as interpretações para desse resultado, né? Então, a taxa de erro se manter constante sugere que o desempenho pode prosseguir de forma bastante eficaz, independentemente da carga de dígitos simultâneos, enquanto o fato do tempo aumentar consideravelmente quando você aumenta os dígitos, sugere que há algum envolvimento da memória de curta duração na memória de trabalho, embora não um envolvimento total, né? Então isso apoiaria a hipótese de que a memória de trabalho não depende exclusivamente da memória de curta duração, apesar de que depende também da memória de curta duração, né? Então, a partir daí, o Hitch e o Baddeley propuseram esse modelo aqui, né, que é o modelo de multicomponentes, né, que, como o próprio nome já diz, ele é mais complexo porque ele está dizendo que a memória de trabalho envolve múltiplos componentes e não apenas a memória de curta duração, né? E eles destacaram esse termo memória de trabalho com o objetivo de dissociar esse modelo dos modelos anteriores de memória de curta duração, que estavam principalmente preocupados com armazenamento e enfatizavam o papel do armazenamento no sistema, né?
e não o papel de manipular a informação, tá? Então, o modelo ele tinha 3 componentes. Um deles, a alça fonológica, a gente falou da alça fonológica quando ele estava falando de memória de curta duração, né? Só que ele é um componente de memória de trabalho, né? Porque ele é assumido, ele é especializado em armazenar sequências de itens acústicos baseado em fala, né? Principalmente porque ele tem aquela questão do ensaio subvocal, né? Então, esse aí é um componente de trabalho, que não é simplesmente de armazenamento. Um segundo subsistema seria o rascunho visoespacial, que desempenha uma função semelhante da alça fonológica, mas para imagens, né? E não para sons, né? Não para itens verbais, mas para itens imagéticos. E aí todo o sistema ele é controlado pelo executivo central, que seria um sistema com atenção limitada que seleciona e manipula o material nos dois subsistemas, né? Atuando como um tipo de controlador. De maneira... uma maneira de ter uma ideia do conceito é tentar pensar o seguinte. Vamos tentar fechar os olhos e responder a seguinte pergunta. Quantas janelas tem sua casa ou apartamento atual? Né? Feche os olhos aí e tente responder. E aí, quantas janelas? Né? Você chegou a algum número? O que provavelmente você fez foi o seguinte. Você tentou formar uma imagem visual da sua casa, né? E foi meio que viajando pelos cômodos e contando as janelas, usando o circuito fonológico, contando, subvocalizando, né? 1, 2, 3. Né? E finalmente, durante todo esse processo, você teve a necessidade do seu executivo central solucionar e executar a estratégia, né? Mover, por exemplo, a imagem. Então, esse aqui seria o modelo de multicomponentes. Então, os psicólogos Danemen e Carpenter, eles estavam interessados no possível papel da memória de trabalho na compreensão da linguagem. Né? Então, eles tomavam como característica definidora da memória de trabalho o armazenamento e processamento simultâneo de informação e desenvolveram a tarefa que medisse isso. Né? A tarefa que eles desenvolveram era simples até. Os participantes eram solicitados a ler em voz alta uma série de sentenças e posteriormente lembrar somente a última palavra de cada uma, né? Ou seja, quando você lê a primeira sentença, você tem que guardar a última palavra enquanto você está processando a segunda. Aí você guarda a última palavra enquanto você está processando a terceira. Né? Então, você está ao mesmo tempo guardando, armazenando e processando informações de curta duração. Né? Tente você mesmo. Vamos tentar aqui. São essas 3 sentenças aqui. Um marinheiro retornou de uma longa viagem tendo adquirido um papagaio como bicho de estimação. Era um inverno terrivelmente frio, com várias tempestades violentas. A peça foi um enorme sucesso e foi apresentada por muitos anos. Certo. Quais eram as palavras, né? As palavras eram estimação, né? Violentas e anos, né? O número de sentenças que você consegue guardar a última palavra aqui é chamado de extensão de memória de trabalho, que geralmente varia entre 2 e 4. Né? Então aqui essa tarefa aqui tinha 3, ela é para ser relativamente fácil. Né? Um pouco desafiadora, mas fácil. Né? A gente tem de 2 a 4. Essa extensão da memória de trabalho, né, diferentemente da extensão de dígitos que a gente falou no outro vídeo, essa extensão aqui de memória de trabalho, porque como eu falei, você tem que ao mesmo tempo guardar uma palavra enquanto você está processando novas sentenças. Né? E o Danemen e o Carpenter demonstraram que sua tarefa de extensão de memória de trabalho era capaz de prever a capacidade de compreensão de prosa de seus participantes. Um resultado que foi replicado muitas vezes. Então, essa extensão aqui é mais importante do que a mera extensão de dígito, porque ela está correlacionada com muita coisa. Ela está correlacionada, por exemplo, com a capacidade de compreensão de prosa. Então, se você tem uma extensão de memória de trabalho maior, quer dizer que você consegue compreender melhor prosa. Se você tem uma extensão de memória de trabalho menor, quer dizer que você tem dificuldades, né? A capacidade de memória de trabalho também se mostrou capaz de prever uma ampla variedade de outras habilidades, né? Como falei aqui, composição de prosa, obedecer instruções complexas, tomar notas,
E a capacidade de prever o desempenho se estende para além dos testes de linguagem, alcançando desempenho em curso sobre portas lógicas, curso sobre linguagem de programação Pascal, né? E um estudo de Kylonen e Crystal comparou o desempenho de uma série de tarefas de memória de trabalho com uma bateria de medidas de habilidade de raciocínio obtidas por testes de QI padronizado e encontrou uma correlação muito alta, né? Então, essa extensão aqui no memória de trabalho é muito importante, porque ela está correlacionada com compreensão da linguagem, com lidar com instruções complexas, com lógica e com testes de QI. E a principal diferença era que os testes de QI pareciam depender um pouco mais de experiência prévia. Então, eles não eram tão puros como eles pensam, né? Já a extensão de memória de trabalho realmente parece ser algo biológico, né? Então, Eagle, Tolsky, Loughlin e Conway tiveram um resultado semelhante, encontrando uma autocorrelação entre memória de trabalho e inteligência fluida, né? Então, esse ponto aqui é bastante interessante, né? Tente fazer o teste em casa para ver qual é a sua extensão de memória de trabalho. Mas, então, agora vamos ver o próprio Baddeley, né? O cara que, inclusive, escreveu esse capítulo aqui do livro, falando sobre esses pontos, né? Aqui a fala dele vai ter muita repetição em relação à minha, porque foi ele que escreveu o capítulo do livro, tá? Então, até daqui a pouco. One of the most exciting developments in working memory in the last 40 years probably has been the demonstration of the power of individual differences in working memory. So back in 1980, Dannemann and Carpenter in Carnegie Mellon were interested in the role of working memory in language comprehension. They thought they would try and develop a measure of working memory capacity, working memory span, and they based their measure on the assumption that working memory had to both store and process at the same time. And so they presented their subjects with a series of sentences which the subject had to read out loud, and then, after the last sentence, recall the final word of each sentence. So it might be, the sailor came from home with a parrot. Iceland is very cold in the winter, and then you'd have to recall parrot winter. People can do this. Typically, when it gets much beyond 3 sentences, it becomes difficult, and 4 or 5 is quite a high span. But to me, somewhat surprisingly, performance on this predicted the capacity of these Carnegie Mellon students to perform on reading comprehension tests taken from scholastic aptitude measures. Subsequently, dozens and dozens of studies have looked at individual differences, showing that not just this task but other tasks that have in common that they need to combine processing and storage, that these predict a whole range of cognitive measures, not just language comprehension, but programming skills, the capacity to take notes adequately, performance on standard intelligence tests, and even some rather basic capacities like the ability to withstand the temptation to move your eyes to a stimulus that's just come on and move the other way. So a whole wide range of things are predicted by these tasks, and the question is why. Well, that's led to a very vigorous area of research on individual differences and attempts to tease apart what is it, what's the gold standard. Because in a sense you could say this is very highly correlated with standard measures of intelligence. If we knew what was at the heart of this, would we know what was at the heart of intelligence? And there are people, particularly, for example, Randy Engel and his group over in the States, that have done very extensive work combining individual difference and
standard experimental paradigms to try and tease apart what's going on. In general, they agree that there do seem to be a cluster of executive processes that are important. It seems likely that one of them is the capacity to inhibit irrelevant material, either to shut out irrelevant stuff around you or to shut out interfering material from memory. But it's not clear absolutely whether that itself is crucial or whether that itself depends on attention that is needed for this. So this is a very active, very busy area. Então, gente, variantes da tarefa de extensão de memória de trabalho são utilizadas para problemas práticos. Por exemplo, crianças que foram identificadas como tendo habilidades educacionais especiais geralmente têm um desempenho ruim numa bateria de testes de memória de trabalho, né? Então, como é que criança com desempenho fraco desempenham nesse teste, né? Então, um grupo de Getterco decidiu participar de aulas e observar como essas crianças, né, que tiveram score baixo nessa extensão de memória de trabalho diferiam dos seus colegas na aula, né? Então, crianças com pontuações baixas na memória de trabalho geralmente eram descritas pelos seus professores como aéreas, desatentas. Elas não eram disruptivas, mas falhavam em conseguir seguir instruções e fazer a coisa certa no momento certo. Então, essa criança geralmente começaria a fazer uma tarefa e aparentemente perderia o rumo da tarefa. As próprias crianças relatavam que elas se esqueciam, né? No entanto, esse problema de memória não era algo que o professor percebia, né? Mais tarde, né, porque esse experimento do Getterco era da década de 80, ficou claro que muitas dessas crianças haviam sido diagnosticadas com TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que, como o próprio nome já sugere, possui dois componentes, né, déficit de atenção e hiperatividade, né? E um deles, o déficit de atenção, pode estar relacionado ao desempenho na memória de trabalho, porque como a gente vai ver daqui a pouco, o executivo central ele maneja exatamente a atenção do indivíduo, né? Então isso está sendo estudado ainda por esse grupo que desenvolveu um programa de computador para permitir que os professores identifiquem crianças com problemas, né, na memória de trabalho e adapte seu ensino de acordo. Vamos falar agora um pouco mais detidamente sobre os componentes da memória de trabalho, né? O primeiro é a alça fonológica, né? Então, a alça fonológica é basicamente um modelo de memória de curta duração verbal. Ele explica uma ampla gama de descobertas, né, usando um modelo bastante simples que pressupõe um armazenamento temporário e um processo de ensaio verbal, né? Quem tiver interesse pode olhar o vídeo 2 dessa série, né, que é sobre memória de curta duração, em que eu expliquei um pouco melhor esses pontos. A alça fonológica sempre aumenta, né, o fato de você poder ter esse ensaio verbal, subensaio verbal, ensaio subvocal, aumenta a capacidade da extensão de dígitos, por exemplo, em 2 ou 3 itens, né? Mas qual seria a significância evolutiva, né, da alça fonológica, né? Se perguntaram o Hitch e o Baddeley. Para tentar resolver essa pergunta, Baddeley e 2 psicólogos italianos, Giuseppe Valla e Constanzo Papagno, começaram a estudar um paciente chamado PV, uma paciente PV que tinha um déficit muito puro na alça fonológica. A extensão de dígito dela era de 2, né? A gente viu que nossa extensão de dígito normal é 7. Mas sua inteligência, memória de longa duração, memória visual ou de curta duração eram excelentes. Ela falava fluentemente e suas habilidades geral de linguagem eram normais, né? PV administrava uma loja, criava uma família e parecia ter pouco problema com a sua vida cotidiana. Mas será que tinha alguma área que ela tinha dificuldade, né? Se ela tivesse dificuldade em alguma área específica, isso nos daria uma pista sobre qual é a função desempenhada pela alça fonológica, né? Então, a hipótese de Baddeley era de que a alça fonológica evoluiu para nos ajudar a aprender uma linguagem, aprender a linguagem nova, né? Aprender uma linguagem nova, né? Não manipular a linguagem especificamente, mas aprender uma língua,
né? Lembre-se aqui do trade-off cognitivo, né, que o Matsuzawa propôs para explicar a diferença da memória de curta duração dos chimpanzés e humanos, né? Tá no vídeo 2 aqui dessa série. Então, o Baddeley e os colaboradores investigaram essa hipótese, exigindo que PV tentasse associar cada uma de 8 palavras russas, né, uma língua que ela não sabia, com os equivalentes em italiano, sua língua nativa. Com a apresentação oral, após 10 tentativas, todos os participantes do grupo controle haviam aprendido as outras palavras em russo sem nenhum problema, né, enquanto o PV não conseguiu aprender nenhuma. Então, será que simplesmente era porque ela era amnésica, né, tinha amnésia anterógrada? Não parecia ser o caso, né? Porque quando a tarefa pedia que ela associasse 2 palavras não relacionadas na língua nativa dela, em italiano, como castelo pão, ela conseguia aprender sem nenhum problema. Mas quando a tarefa pedia que ela aprendesse uma língua nova, ela não conseguia, né? Aprendesse o significado de palavras em russo, né? Então, esses resultados parecem apoiar a possibilidade de que a alça fonológica está envolvida na aquisição da linguagem. Mas também é provável que a alça fonológica facilite a aquisição da gramática, né? E provavelmente também do aprendizado da leitura, né? Porque aqui a tarefa foi só sobre linguagem verbal, né? Só que até agora a gente discutiu a alça fonológica como um sistema basicamente de armazenamento, né? E que desempenha um papel relativamente passivo na cognição. Em outro estudo, né, Baddeley, Shinkota e Adlam avaliaram a capacidade de participantes de alternar entre 2 tarefas, né? Então eles tinham uma tarefa simples, que era adicionar um número, né? Adicionar 1 ou subtrair 1, né? De modo que se eu tenho o número 8, a resposta deveria ser 9 num caso e 7 no outro, né? Então você tinha 2 colunas, né? Uma em que o cara deve adicionar e a outra em que o cara deve subtrair. E a ideia seria que os participantes eles alternassem entre uma e outra, né? Então eles tinham que isso envolve uma coordenação, né, do executivo central. A alternância reduziu significativamente o desempenho. Quando o cara fazia só somar ou só subtrair, ele saía bem melhor, né? E a ideia aqui seria que o fato dele ter que alternar suprimia a articulação, né, a articulação da alça fonológica, né? Enquanto eles tinham que ter em mente qual era a condição nova, né? Sugerindo que eles estavam confiando em um conjunto subvocalizado de instruções para manter a posição. Então ele fazia assim, mais 1, aqui é menos 1, mais 1, menos 1. E isso que, mesmo que de maneira subvocal, né? E isso que estaria tornando a tarefa mais lenta, né? É notável que, no geral, né, isso é uma coisa que psicólogos têm que controlar sempre, que em experimentos psicológicos, frequentemente os participantes se apoiam em codificação verbal para ajudá-los a realizar a tarefa, né? Isso foi investigado, por exemplo, pelos psicólogos russos, né, como o Vygotsky e o Luria, né? Aqui é a foto do Luria, que enfatizava o uso da autoinstrução, né, esse processo subvocal, para controlar o comportamento, estudando sua aplicação na reabilitação de pacientes com danos cerebrais e seu desenvolvimento em crianças, tá? Então, por isso que muitas vezes os psicólogos precisam fazer com que a pessoa fique desempenhando uma tarefa, como, por exemplo, repetir números, para bloquear esse uso subvocal, né? Quando eles estão estudando outra coisa, como, por exemplo, que a gente vai falar agora, que é o esboço visoespacial, né? Que seria o equivalente da alça fonológica para imagens, né? Suponha que você tivesse que descrever um edifício famoso, né? Como, por exemplo, o Taj Mahal. Como é que você faria isso, né? Feche os olhos e tente, né? Descreva o Taj Mahal. Então, provavelmente o que você fez foi o seguinte. Você provavelmente baseou sua descrição em alguma forma de representação visoespacial interna, algum tipo de imagem mental, né? E aí, a partir daí, você começou a descrever essa imagem. Essa questão da imagem mental, ela é um pouco complicada porque as pessoas variam muito na extensão em que elas relatam ter imagens mentais visuais, por exemplo. Algumas relatam ter imagens muito vívidas, quase tão vívidas quanto a realidade, enquanto alguns outros, inclusive, negam ter qualquer imagem visual. Qual é seu caso, né?
E o mais interessante é que essa diferença entre o que a pessoa relata de ter imagem visual ou não tem pouca relação com o desempenho de tarefas que exigem grande uso de imagens visuais. Né? Isso levanta até a questão de saber se as pessoas realmente têm experiências subjetivas diferentes ou se elas simplesmente descrevem suas experiências de maneira diferente. Né? Então essa figura aqui descreve uma tarefa que eu achei bastante interessante, estudada pelos psicólogos Shepard e Feng. Né? Vamos ver a figura aqui mais de perto, que ela está pequenininha. Né? Então a ideia aqui é que você tem essas 6 formas, né? E a ideia aqui seria que se essas formas fossem feitas de papel e recortadas, você poderia dobrar elas para criar um sólido, né? Criar um quadrado, um cubo, na verdade, tendo a área sombreada como base. E a tarefa aqui dos participantes é imaginar que você está dobrando essas formas, né? E ver se no cubo resultante as setas se encontram, né? Então vamos ver. Nesse primeiro caso aqui, né, tentem dobrar esse cubo, se encontram. Né? Nesse segundo caso aqui, até porque é igual ao primeiro, né? Quando você dobra, elas não se encontram. Vamos ver essa terceira. Essa terceira aqui é mais difícil, né? Essa aqui vai em cima. Pô, não sei, hein? O que vocês acham? Então, quando vai dobrar para cima, essa aqui vai ficar do lado, essa aqui vai ficar para cá. Eu acho que não se encontram, tá? Mas veja aí, talvez outra já é ruim, né? Então, enfim, essas tarefas aqui como essas são frequentemente utilizadas para selecionar pessoas em empregos, por exemplo, né? Quando eu fiz seleção, quando eu trabalhava no jornal, teve uma tarefa assim, o RH me colocou para fazer isso daí. Né? Então, mais ainda para empregos que envolvem algum tipo de pensamento visual, espacial, como arquitetura, engenharia, etc. Né? E aqui você tem um estudo, né, do Parsons e colaboradores, que é um bom exemplo de como o esboço visoespacial e a alça fonológica podem trabalhar juntos para melhorar o desempenho da memória de trabalho. Você tem um exemplo marcante disso, foi um estudo feito com um grupo de especialistas japoneses em cálculo mental, que são muito habilidosos com o ábaco, né? O ábaco, para quem não sabe, é esse instrumento aqui, que você pode fazer contas puxando e jogando para lá essas bolinhas, né? Então, os psicólogos Hatano e Osawa estudaram esses calculistas, né? Alguns calculistas que conseguiam dispensar o ábaco real. Né? Na verdade, eles faziam cálculos imaginando o ábaco, né? Ou seja, estão usando o esboço visoespacial. Né? Esses caras eles conseguem subtrair e adicionar mentalmente até 15 números, cada um composto por 5 a 9 dígitos, né? Ou seja, bastante coisa. Eles também têm uma extensão de dígito bastante alta, em torno de 16 para a lembrança espacial, e 14, para a lembrança sequencial, e 14 para sequencial ao contrário, né? Então, muito mais alto do que a gente. A gente tem 7 para a lembrança sequencial, eles têm 16. Só que a extensão aprimorada deles se limitavam a dígitos, né? Quando você pedia para eles lembrarem material verbal, como consoantes, né, eles tinham uma extensão normal. Né? Então, a ideia aqui seria que eles tenham essa extensão de dígito maior, porque eles estão se fiando no esboço visoespacial. E isso foi confirmado porque essa extensão de dígito deles era significativamente perturbada quando se pedia que eles fizessem uma tarefa espacial simultânea, como, sei lá, imaginasse um cubo rodando, algo desse tipo. E as pessoas do grupo controle, né, nós, os simples mortais, a gente tinha essa tarefa prejudicada quando a gente era pedido para fazer uma tarefa verbal, né? Ou seja, quando nossa alça fonológica era suprimida, ou seja, as pessoas normalmente fazem esses cálculos mentais com a alça fonológica, e esses caras que usam ábacos mentais, eles se treinam para fazer os mesmos cálculos usando o esboço visoespacial, né? E é interessante que, assim como a imagem espacial pode perturbar a atividade espacial, uma atividade espacial pode perturbar a imaginação, né, como acontecer com eles quando se pedia para imaginar um cubo rodando, algo desse tipo, a imaginação também pode interferir
no processamento espacial, né? Baddeley, ele conta, né, uma coisa meio anedótica, mas tem estudos para isso. Um exemplo marcante disso quando ele estava visitando os Estados Unidos, né? Então ele estava dizendo que ele estava dirigindo na estrada, ouvindo um jogo de futebol americano e formando uma imagem do jogo, né? Imaginando as jogadas que ele estava ouvindo, enquanto ele tentava dirigir para San Diego, né? Então de repente ele percebeu que o carro estava zigue-zagueando entre as faixas, né? Daí ele mudou para música, o rádio para música, né? Agora a música não induz a nenhuma formação de imagens visuais, e ele conseguiu dirigir normalmente, né? Ao retornar para a Grã-Bretanha, ele decidiu estudar esse efeito em condições um pouco menos arriscadas, né? Não vou falar muito desses experimentos aqui por questão de tempo, mas de qualquer modo, né? Então esse aqui é o que está nesse slide aqui, né? Da mesma forma que o processamento espacial pode interferir nas imagens podem interferir no processamento espacial, né? Imaginar eventos que são transmitidos no rádio quando está num carro pode prejudicar sua habilidade de dirigir em segurança, né? A imagem visual pode ser prejudicada da mesma maneira com a apresentação de figuras ou cores irrelevantes que os participantes estão instruídos a ignorar. E aí o Lodge, ele sugere a seguinte estrutura para o esboço visoespacial, que é similar da alça visual, né? Então o esboço visoespacial teria um cachê visual, né? Um armazenamento passivo de memória e um inescribe. Como é que está escrito aqui? Inescribe, né? Não está traduzido. É como se fosse um rascunho interior, né? Algo desse tipo. Um processo ativo de recuperação espacial, que ele funcionaria exatamente da mesma forma que o ensaio subvocal, né? Ele funcionaria revitalizando os traços de memória que estão, no caso aqui, no cachê visual, né? Então, Lodge sugere que o esboço visoespacial oferece uma área de trabalho mental para o desempenho de tarefas complexas e sempre recebe input da memória de longa duração. O terceiro componente do modelo inicial do Ritchie e Baddeley é o executivo central, né, que seria um controlador de atenção em vez de um sistema de memória propriamente dito. Então, o modo como o executivo central opera foi proposto inicialmente por Norman e Challis, que eles assumiram que tinha dois modos de controle, né, sendo um automático, baseado em hábitos existentes, né, o que na literatura de Dual Process Theory, né, teoria do processamento dual, é chamado de sistema 1, ou processo de tipo 1, algo desse tipo. E o outro modo de controle seria o que realmente precisa do executivo central, né, que seria um controlador de atenção com recurso limitado, né, recurso de atenção limitado. Então, dirigir um carro seria, né, para quem sabe dirigir, né? Quem sabe dirigir, quem está acostumado a dirigir um carro seria um exemplo do primeiro tipo, ou seja, um controle semiautomático. As atividades envolvidas em dirigir um carro, elas são relativamente complexas, né? De modo que conflitos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, de continuar dirigindo e reduzir a velocidade em resposta a um sinal vermelho, alguém que atravessou a rua correndo, uma criança que atravessou a rua correndo, algo desse tipo, né? Só que a ideia, assume-se que esses procedimentos, quando são bem aprendidos, a gente passa a resolver esses conflitos de maneira automática ou semi-automática, né? Como esse comportamento, então, acaba sendo baseado em hábitos bem estabelecidos, ele requer pouca atenção, né? Você já deve ter tido a experiência, por exemplo, de estar dirigindo e meio que apagar, no sentido assim, de não prestar atenção no caminho, só chegar em casa, né? Às vezes eu tinha uma rua que eu sempre pegava essa rua para ir para casa, e às vezes eu estava indo para outro lugar, e por o fato de eu pegar essa rua, eu acabava indo para casa, né? Meio que automaticamente, né? Então você pode até pensar, será que eu estava consciente quando eu fiz isso, né? Provavelmente estava, mas provavelmente estava pensando em outro assunto, deixando essas decisões rotineiras, por exemplo, quando frear, qual rua você dobrar, para seu sistema de resolução de conflitos, né? Quando a resolução automática de conflitos não é possível, né? Quando acontece uma emergência, uma criança atravessa a rua, algo desse tipo, então um segundo sistema ele é acionado, que é o que o Baddeley chama de sistema atencional supervisor, SAS, né? E é esse aqui que demanda gasto de atenção. Esse sistema é capaz de intervir no processamento automático em favor de uma das opções em competição ou de ativar estratégias de busca de soluções alternativas.
Então, é o componente do sais que se presume ser crucial no executivo central. Tá? Então, alguns psicólogos, como Charles, estão particularmente interessados em pacientes com dano no lobo central, no lobo frontal, né? Porque se presume que esse controle atencional, esse sistema de atenção supervisor, o sais, ele é rodado no lobo central, né? Então, esses personagens que têm, esses participantes, né? Participantes que têm lesão no lobo frontal, têm problemas de controle. Na verdade, eu tomou esse branco aqui, ó. Eu acho, né? Na verdade, eu não sei. Coloca no comentário quem souber melhor que eu. Então, esses caras, eles parecem ter problemas de atenção. Então, um paciente RR, por exemplo, ele tinha um dano no lobo frontal, ele era solicitado em uma sessão de terapia a medir ao cortar, né, uma fita e cortar do tamanho certo. Então, ele persistentemente pegava a fita no lugar errado, né, deixando os comprimentos muito curtos. E quando era apontado para ele, olha, tá cortando muito curto, ele falava o seguinte: eu sei que eu estou fazendo errado, mas ele era incapaz de mudar a ação dele, né? Porque ele estava no processamento automático e ele não conseguia interferir, né? O sais dele não conseguia interferir na ação, porque ele tinha esse dano no lobo frontal. Alguns desses pacientes têm o que se chama de comportamento de utilização, no qual ele faz uso de forma desinibida de tudo que está ao seu redor, né? Então, por exemplo, se o psicólogo está com uma xícara de café, o paciente vai e pega a xícara e bebe. Ou se o psicólogo está com uma seringa na mão, ele pega a seringa e se injeta, né? Então, na ausência do controle, né, do sais, esse paciente parece recorrer ao controle baseado em hábitos, né? E ele acaba respondendo automaticamente a qualquer estímulo ou qualquer oportunidade oferecido pelo ambiente. Então, ele não tem o controlador que breca a ação dele, né? Ele simplesmente reage a todos os estímulos que ele tem. Então, assim, acredita por isso que os lobos frontais sejam a parte do cérebro necessária para o funcionamento do sais, né? E que danos dessa região podem levar a falhas no controle de atenção, especialmente quando os danos não são extensos e afetam tanto os lobos frontais direito e esquerdo, né? Uma das principais funções do executivo central é o foco atencional, ou seja, a capacidade de direcionar a atenção para uma tarefa específica, ou para direcionar da atenção de uma tarefa para outra, ou brecar a atenção, né? Então, a capacidade atencional atribuída, outra capacidade, é dividir a atenção entre duas tarefas, né? Por exemplo, conversar com o passageiro enquanto dirige. Em geral, isso ocorre até de maneira segura, né? Porque você está dirigindo no modo automático, né? E daí você consegue focar sua atenção no passageiro. Se a situação se tornar complexa no trânsito, geralmente o motorista vai fazer o quê? Ele vai parar de conversar e o passageiro vai entender o motivo disso e vai parar de conversar também. Só que esse não é o caso de uma conversa no telefone celular, né? Durante uma conversa no telefone celular, pode haver a tentativa da pessoa que está do outro lado da linha transmitir informações complexas ou discutir assuntos importantes ou até assuntos com conteúdo espacial, né? De modo que ela não vai ter a reação de ver que o trânsito está complicado e parar de conversar, né? Como a gente viu na parte sobre o esboço visoespacial, se as informações se a conversa for sobre questões espaciais, né? Por exemplo, está discutindo os cômodos de uma casa, como é que vai colocar o sofá na sua casa, isso pode interferir no próprio controle da direção, né? Porque o cara vai estar ocupando o seu esboço visoespacial, imaginando a casa, o sofá vai ficar na sala, vai ficar embaixo de tal janela, e isso interfere com o processamento da estrada, né, do processamento espacial da estrada. Então, o perigo de telefonar enquanto dirige não resulta apenas do fato das mãos do motorista estarem ocupadas. Mesmo que você esteja conversando no telefone no viva voz, né, o perigo está no que seu cérebro deixa de fazer, porque está processando a conversa ou etc. A gente falou dos três componentes do modelo inicial do Baddeley-Ritch, né? Um dos grandes problemas desse modelo de três componentes era explicar como é que a memória de trabalho estava relacionada à memória de longa duração. A capacidade da memória para palavras numa sentença, né? A gente consegue, quando palavras estão numa sentença, a gente consegue memorizar cerca de 15 palavras, né? O que é muito maior
do que nossos 7 itens, né? Nossa extensão. Então parece que aqui, né, a gente está, obviamente, nós estamos nos apoiando em informações gramaticais, né? Então, como a sentença ela tem determinada ordem, né, não é qualquer palavra que pode vir depois de qualquer palavra, isso facilita nossa retenção. Mas se você pensar bem, esse conhecimento gramatical que a gente tem está na memória de longa duração, né? E a questão é saber, então, como é que a memória de trabalho ela se comunica com a memória de longa duração, né? E exatamente para isso que o Baddeley começou a supor a existência desse Episodic Buffer. Então, o Episodic Buffer seria um sistema de armazenamento capaz de conter cerca de 4 blocos de informação, certo? Mas o importante dele é que ele guarda a informação num código multidimensional, ou seja, em uma variedade de dimensões diferentes, incluindo visual, verbal, semântica, né, que pode vir de diversas fontes, como memória de trabalho, da percepção e da memória de longo prazo. Né? Cada uma dessas fontes de informação, a percepção, a memória de trabalho, a memória de longo prazo, utiliza um código de armazenamento diferente. Só que esses códigos eles poderiam ser combinados nesse Episodic Buffer, né? Então, esse conceito de Episodic Buffer, ele está num estágio bastante prematuro de desenvolvimento, né? Então, por isso eu não vou falar muito dele, tá? Mas, de qualquer forma, o modelo do Baddeley atualizado, ele fica assim, né? Você tem principalmente 2 mudanças. Uma delas reflete o vínculo entre memória de longo prazo e a parte fonológica aqui, tá vendo? Ele tem seta indo e voltando, e no esboço visoespacial tem seta indo e voltando, né? E a segunda modificação é a existência do Episodic Buffer, né? Que ele consegue, por exemplo, integrar o que está sendo calculado, computado, está sendo cognificado no esboço visoespacial e na alça fonológica, né? Consegue juntar esses 2 códigos, verbal e visual, numa informação coerente. E agora um ponto interessante é o seguinte, né? Tá, a informação seria recuperada do esboço episódico, né, de acordo com Baddeley, por meio da consciência, né? E isso relaciona o modelo de memória de trabalho de Baddeley com uma visão influente sobre a função da consciência, né? Você tem um neuropsicólogo, Bars, que ele sugere que a capacidade, a consciência, né? Ele fala assim, consciência consciente, serve à função de reunir fluxos separados de informação e uni-los, né? A palavra binding, em objetos e cenas percebidos, né? E o Bars, ele relaciona isso à proposta de que a consciência serve como um espaço de trabalho mental que auxilia na realização de atividades cognitivas complexas, né? Em suma, na memória de trabalho, né? Então o Bars, ele usa a metáfora do teatro, né? A consciência seria o palco, onde a peça é interpretada por atores que são vistos como análogos aos vários processos cognitivos interativos, né? Então a ideia seria que esse Episodic Buffer seria o lugar da consciência, seria o lugar onde a gente tem informação visual, informação verbal e juntada e feita sentido, né? É uma ideia bastante interessante, né? Obviamente não resolve o problema difícil da consciência, mas é um avanço sobre consciência, pelo menos uma hipótese sobre consciência, né? Vamos ver aqui o Baddeley falando da relação entre memória de trabalho e consciência. E nos vemos na próxima. Tchau! Is working memory related to consciousness? A few years ago, I would have shied away from that as being a philosophical swamp or minefield. But in recent years, I've become more convinced that it's actually a tractable question and that consciousness is a way in which evolution has equipped us with a tool for pulling together information and allowing us to reflect on it and use it in order to plan for the future. And a system that does that essentially has considerable demands for working memory. So what about the conscious awareness aspect of consciousness? My feeling is that the episodic buffer
provides a hypothesis for what might be involved here. I think the buffer allows information to be combined, bound together from many sources. It's within a system that can stand above it and reflect it, and perhaps even reflect on the reflection. So I think of consciousness as a biological function, a function that we're starting to understand,